assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Tenhamos uma boa palestra. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Quem está pela primeira vez na casa, sintam-se abraçados. Aí falou, né, dos trabalhos. Ela repetiu 2 vezes a quinta, né, pessoal? É segundas e quintas. E as terças os estudos. E os estudos também é um trabalho muito importante. Quem quer conhecer, quem quer aprender um pouco mais da nossa doutrina, além só das palestras, que cada palestra é uma aula, né? A gente traz um pouco do nosso evangelho, um pouco da doutrina, para explanar em meia hora o assunto aqui com vocês, né? Nós que viemos aqui, palestrantes, né, que estamos ainda gatinhando, como se diz, a gente aprende um determinado assunto para poder dividir com vocês que estão aí nos escutando. E no estudo é um estudo mais aprofundado de cada assunto. Esse ano estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, então cada capítulo do Evangelho é maravilhoso, é uma aula, né? Uma aula muito importante, detalhada. Às vezes a gente consegue fazer na aula um parágrafo, mas aquele parágrafo a gente discute, a gente conversa, a gente diverge opiniões, porque o Evangelho nada mais é que a Bíblia do Espírita, né? Em vez de ser a Bíblia Sagrada, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que são parte da Bíblia, histórias de Jesus, parábolas de Jesus, que são depois explicados pelo mundo espiritual conforme a nossa doutrina. Eu hoje vou fugir um pouco do Evangelho com o meu tema, mas é um assunto muito importante. Ele é tão importante que ele é um pedaço de uma prece, e a prece mais importante que nós sabemos fazer. Na época de Jesus, né, os apóstolos ouviam falar em Deus, tinha um Deus, eles tinham até medo desse Deus, e eles ouviam Jesus pregar, né? Que Jesus dizia que todos teriam que falar com Deus. Então os apóstolos pediram para Jesus: Jesus, ensina-nos a rezar, ensina-nos a orar. Então Jesus ensinou a prece mais importante de todas, que é o Pai Nosso. Pai Nosso, que abre todos os dias de trabalho, os trabalhos da nossa casa. O Pai Nosso, que abre as nossas aulas aqui na terça-feira, sempre na nossa prece de abertura, logo após fazermos o Pai Nosso. E por muitas vezes também, no final, na nossa, quem fica, às vezes, que um dia ficou até o final, a gente também encerra os trabalhos da noite com o Pai Nosso. Mas o Pai Nosso ele não é apenas uma prece decorada. Ele não pode ser apenas uma prece decorada. Cada trecho do Pai Nosso, ele tem um grande significado. Foi a primeira vez que esse Deus foi chamado de Pai. Então Jesus transmite aos apóstolos chamar o Deus Todo-Poderoso de Pai. Ele nunca tinha sido chamado assim. Tinha gente que tinha medo dele. Quem vê filmes lá antes de Cristo sabe que tinha os deuses, né? Que às vezes eram muito... as pessoas tinham um verdadeiro pânico e medo de certos deuses, né? Atena, tem vários deuses. E esse nosso Deus maravilhoso, da época de Jesus, ele nunca tinha sido chamado de Pai até a prece do Pai Nosso que está
estás no céu. Então, o trecho que eu trouxe para a gente refletir, para a gente pensar um pouquinho o que Jesus queria nos ensinar quando tem a frase: seja feita a vossa vontade. Porque Jesus, nessa prece, em falar com Deus, ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Então, santificado seja Deus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Ele queria que Deus viesse até nós, até nossas casas, até aonde nós estamos, né? Então, a gente, quando pode estar no trabalho, pode estar naquele momento mais tumultuado da nossa vida, a gente diz a Ele: venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, o que Deus, o que Jesus queria dizer com essa parte, né? Com o passar do tempo, a gente foi aprendendo que a vossa vontade, ela nada mais é que a nossa vontade, né? Com o passar do tempo, nós percebemos que tem a nossa vontade. Sem a nossa, nós não saímos do lugar. Não adianta fazer seja feita a vossa vontade, a vontade de Deus, Ele querer fazer em nós uma mudança, Ele querer fazer em nós a cura, se a nossa vontade não é essa. Né? Então, tem muitos espíritas, principalmente eu estudando essa palestra, eu vi que Bezerra de Menezes, que ele é um médico, né? Bezerra de Menezes, ele era médico dos pobres, médico que ele deu até o anel dele de formatura para um doente comprar seu remédio. Então, ele, quando subiu para o mundo espiritual, ele continuou ajudando nos hospitais, nas clínicas, ele continuou ajudando os médicos. Então, quando a gente diz que a nossa casa é uma casa de cura, é porque é uma casa de Bezerra. E ela é uma casa de cura. Quando a Eli falou das macas, tem muitas pessoas que não sabem o que é uma maca. Esses dias tinha uma senhora sentada ali, onde a gente está? E ela ouviu falar, ela estava do lado da maca, estavam chamando maca 1, maca 2, e ela olhou para mim e disse: o que é a maca? Né? A maca, ela é como se fosse uma cirurgia espiritual. Você está tratando a sua doença. Só que ele disse assim: se vocês precisarem, é só pedir. Não, nós temos que ter um motivo. Ou durante os passes. Não, tudo que fez estava errado. Linda, maravilhosa. Tu explicou, tem um papel na frente que explica o que é a maca. Como a gente se prepara para a maca. Mas a maca é cura. É para quem tem alguma doença, recebeu algum laudo médico, vai fazer algum exame importante, né? Então, ele faz a maca para se preparar para esse exame, ele faz a maca para continuar o tratamento dos médicos. Então, a maca é uma maca de cura. E tem aqui uma parte que, por muitas e muitas vezes, as forças que nos abençoam precisam de uma coisa, da nossa força. Tem vários relatos de espíritos, como o Dr. Bezerra, como o Dr. Fritz, que também era médico, né? Dr. Olímpicos, que eles dizem sim, eles são médicos do plano espiritual, e eles relatam em vários centros espíritas que para curar alguém que está na Terra, que está encarnado, estão em busca de tratamento físico e espiritual, esses médicos espirituais, eles precisam de 3 coisas. Então, olha só, a gente vem às vezes buscar uma dor, a gente está buscando um tratamento por uma dor física. O que é a dor física? É um laudo de um tumor, o laudo de alguma hérnia, é um laudo de uma dor física, corpo físico. Né? O que é dor espiritual? A
depressão, a ansiedade pode ser chamada de dor espiritual, né? O medo, a angústia, tudo isso são dores que pode ser o nosso espiritual. Então vocês podem escutar nas preces que fazemos, tanto de abertura como de encerramento, como na maca, que a gente fala ali dentro, quando o São Paulo faz a prece, que a gente fala que seja tratado o físico e o espiritual. Então a Bezerra e vários outros médicos no mundo espiritual, eles deixaram relatos em centros espíritas como esse, em mesas mediúnicas, que para fazer essa cura, para essa cura espiritual acontecer, eles precisam de no mínimo 3 coisas. E essas coisas são: eles precisam das energias dos laboratórios do plano espiritual. Então, primeira coisa, energia dos laboratórios do plano espiritual. Vocês podem acreditar que durante a maca, ou durante todo o nosso trabalho nessa casa, o plano espiritual já está trabalhando. Além das macas lá físicas, nós temos macas no mundo espiritual aqui em cima, curando. Médicos, laboratoristas, enfermeiros, trabalhando nessa casa com encarnados e desencarnados. Então, eles precisam de médicos, energias desses laboratórios do plano espiritual. Eles precisam das energias da natureza. E a terceira e o mais complicada, relato de médicos do plano espiritual que deixaram em várias casas espíritas. Eles precisam a terceira e mais complicada, que é a vontade da própria pessoa que espera a cura. Então, como assim? Eu fiquei sabendo que lá na casa de Bezerra, lá no bairro Garcínio, lá na subida da Lomba, tem a maca de cura, tem um tratamento lá que vai me curar. E como que eu não vou receber essa cura? Só depende de você. Jesus falava. Jesus falou para um aleijado que chegou perto dele e disse: Jesus, me cure. Jesus olhou para ele e disse: tem certeza que quer ser curado? Ou seja, gente, às vezes é muito fácil a gente ficar reclamando, né? A gente ficar se lamentando. Será que eu quero mesmo a cura? Será que é a minha vontade, tudo aquilo que eu peço nas minhas orações? Eu peço para Ele me ajudar. Aí eu digo: Senhor, que seja feita a vossa vontade, mas aquela vontade é a minha vontade. Eu quero sair da minha zona de conforto e estudar na casa espírita, que foi dito lá para mim que eu ia melhorar se eu fizesse isso. Será que essa é a minha vontade? Será que a minha vontade é que para mim poder fazer a maca, eu preciso ficar como se eu fosse fazer uma cirurgia no plano físico, no hospital, eu ficar 24 horas sem tomar bebida alcoólica, não comer carne vermelha, não manter relação sexual, me cuidar, não fazer esforço? Será que eu quero? Essa é a minha vontade? Tá bom, você ninguém quer saber se eu me cuidei, se eu fiz isso ou não. Mas quem a gente está enganando? A gente está pedindo para Deus nos curar. E a nossa vontade é querer se curar mesmo. Então a gente tem que pensar bem nessa parte. A vossa vontade que seja, nós estamos pedindo para Deus, é a nossa vontade? Tem certeza? Ah, meu Deus, me arruma um trabalho, por favor, eu não aguento mais ficar pedindo. Mas aí Deus aparece no trabalho. Ah, não, sábado eu não trabalho. Não vou trabalhar de noite. É muito cansativo, trabalhar sábado, domingo, não, nem pensar. Então, qual é a vontade? Aonde a gente está colocando os nossos pedidos? Como estamos fazendo esse pedido? A gente tem uma história de Bezerra, de Chico Xavier, desculpa, que Chico, o mentor espiritual do Chico é Emmanuel, né? Quem sabe a história de Chico, quem já leu os livros de Chico, quem já viu os filmes de Chico, ele sabe que primeiro ele foi meio
intransigente. Ele dizia que ele não sabia se fotografar. Quando o Emmanuel chegou para ele e disse: Chico, vamos entrar num acordo, por favor. Tu vai fazer 30 livros, tu vai escrever 30 livros. Depois disso, não tem problema. Não vai precisar mais escrever nada. Aí Chico pensou que lá não fica ali, né? E Chico, além dele ser, ele era médium, um dos maiores médios do nosso Brasil, né? Mais conhecido e amado. Daí ele mostrou para ele: é só 30. Quando tu chegar aos 30, a gente bate martelo e pronto. Não vamos precisar escrever mais. Aí Chico escreveu os 30 livros que Emmanuel ditou para ele. Depois ele disse para Emmanuel: pronto, Emmanuel, nosso acordo está pronto. Eu te disse que eram só 30. Tá aí os 30. Aí Emmanuel disse: não, Chico, mas 30 é muito pouco. Olha, tu é novo, tu tem uma bagagem ainda. Vamos fazer mais 30. Só mais 30, vamos até 60. Chico concordou, escreveu mais 60. Mais 30, chegou a 60. Aí Emmanuel de novo: vamos aos 90. E não falamos mais nisso. Acabou. Chega nos 90, a gente acabou. Chico foi, escreveu 90, sentou com Emmanuel e disse: pronto, Emmanuel, está aí um acordo. Agora não volta mais atrás. E ele conseguia, né, com a conversa dele, dizer para Chico: Chico, quem chegou nos 90 não sei. Vamos até ali. Vamos botar uns zerinhos a mais e aí vamos 100. E nisso, gente, foram 412 livros em 76 anos de trabalho e 92 anos de idade. Ele faleceu com 92 anos, 76 anos de trabalho na doutrina espírita e 412 livros. Então, isso é um exemplo de que a nossa vontade tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Emmanuel deixou bem claro para ele que a vontade deverá. Não gosto para deixar claro, mas diz assim: Emmanuel chegou para ele quando ele passou dos 100 livros e disse para ele: Chico, seu corpo é uma casa desapropriada. Vamos permanecer na tarefa que lhe foi dada. Então, às vezes a gente não entende. Isso foi um acordo que Chico tinha feito ainda antes de reencarnar com Chico para o plano espiritual. Lá em cima, ele tinha feito esse acordo, que ele ia ser um trabalhador da doutrina, que ele ia abrir mão de ter família, para só se dedicar à doutrina espírita. Quando ele encarnou, e por graças a Deus a gente não vem com lembranças de vidas passadas, senão não seria um mérito nosso, né? A gente estaria lembrando do acordo que a gente fez lá no mundo espiritual. Chico chegou e não lembrava de nada daquilo que Chico acordava. Até que ele teve a primeira visão do seu mentor, que ele sabia que aquele homem falava com ele e não sabia quem era. Até que Emmanuel se identificou como sendo o mentor espiritual dele. Aí Emmanuel disse da tarefa: serão 30 livros. Ele concordou de boa. Serão 60, serão 90, vamos a 100. Quando chegou no 100, Emmanuel disse para ele: a tarefa continua. E foram 412. Então a gente tem que sempre se colocar à prova. Por que determinado acontecimento acontece na vida da gente? Sem que seja a vontade de Deus. Nada. Nada. Não cai uma folha de uma árvore. É difícil aceitarmos por muitas vezes a vontade dele. É difícil dizer para uma mãe que perdeu um filho, para uma filha que perde a mãe, que era a vontade de Deus. A gente não deve dizer isso. Mas a gente deve se lembrar que sem a vontade dele, nada acontece. Então eu não preciso ficar me enganando Deus, que eu sou o melhor, eu estou fazendo tudo que eu prometi. A vontade dele, se for a vontade dele, a gente vai passar de novo, e de novo, pelaquela mesma espinho no caminho, aquela pedra, aquele espinho que está nos cutucando. A gente vai ter que passar até a gente se dar por conta que é a vontade de Deus. Às vezes a gente fica deslumbrado,
O que Deus queria, o que Ele esperaria de nós? Se hoje Ele batesse a nossa porta, se hoje Ele entrasse pela porta e viesse até aqui, aonde eu estou, e dissesse: filho, qual é a tua vontade? Eu estou aqui para fazer a tua vontade. Será que a gente saberia dizer: essa minha vontade é mesmo a minha vontade? Eu dou com força, com toda aquela força, porque viemos por um objetivo. Todos aqui estão por um objetivo. Tem pessoas que vieram aqui, que nem semana passada, na quinta-feira, nós tivemos uma palestra maravilhosa, primeira vez da nossa colega que falou sobre gratidão. Então a gente acredita, e o mundo espiritual fica muito feliz quando alguém vem até essa casa agradecer. Dizer: eu não estou aqui para pedir, eu vim aqui agradecer pela graça que foi concedida. Porque assim como a gente pede, a gente tem que agradecer. Então, muitas vezes, passaram. Eu estou aqui há 11 anos, a casa vai fazer 14. Quantas pessoas passaram por essa casa e não vieram mais? A gente quer acreditar que essas pessoas conseguiram aquilo que elas vieram pedir. E daí elas não vieram. Por que não? Aí, quinta-feira passada, tinha tanta gente que fazia tempo que não vinha na casa, que veio com um sorriso, dizendo: estou aqui, eu estava com saudade da casa, vim ver. E a palestra era gratidão. Então a gente tem que vir sim, para pedir, porque é o canal mais fácil. Por que é esse canal? Porque a gente falou que o mundo espiritual está aqui presente. Bezerra e a falange dele estão aqui presentes. Mas o que quer dizer a falange? Os médicos que trabalham com ele. Então, não é só lá na maca. Lá na maca, sim, um trabalho mais minucioso. Cirurgiões, né? Especialistas estão lá, laboratoristas estão lá. Mas do lado de cada um já está um espírito de luz preparando cada um de nós para o nosso passo. Por isso a gente tem que sentar, a gente não pede a nossa casa. Se vocês, alguém já foi a algum outro centro espírita visitar a nossa casa? Podem falar. Alguém já foi? Eu já fui vários. Eu faço palestra mais de um. São Paulo, então, tem uma bagagem de centro espírita que já fez palestra. A maioria deles tem cartaz: silêncio, desligue o celular, não fale. Eu ia numa em Canoas, não vou dizer o nome, e a gente podia ter respirado e fazer assim: ó, nossa casa a gente não tem isso. A gente tem um abraço, a gente tem um conforto, a gente tem aquele carinho. Mas no momento, e hoje teve um médico, até um trabalhador aqui da casa, que disse assim: vocês notaram que ultimamente as nossas palestras estão mais silenciosas. O pessoal está colaborando com o celular. Porque antes, gente, por muitas vezes a gente veio fazer palestra, ou um colega está aqui fazendo palestra e a gente está ali sentado, a gente olha a pessoa ali sentada assim, ó, olhando o vídeo. Aí depois ela diz assim: ai, por favor, reza por mim, eu tenho depressão, eu estou angustiada, não, eu fui lá na casa comigo, mas não adiantou. Qual é a nossa vontade de estar aqui? Qual é o nosso motivo de estar aqui hoje? Se o meu motivo é levar energias boas, me recarregar da semana que eu passei, estou iniciando segunda-feira, eu quero uma semana de muita luz, de só notícias boas, uma semana que seja maravilhosa na minha vida, eu vou fazer de tudo para que isso aconteça, para que a minha vontade seja a vontade de Deus. E eu vou colaborar, e eu vou prestar atenção, eu vou me doar no meu passo, eu vou dizer para os espíritos de luz que eu estou pronta. Podem trabalhar no meu físico e espiritual. Eu não vou ficar mexendo no celular, eu não vou ficar com a cabeça lá na minha casa. E a gente teve vários mentores de luz. O nosso evangelho é cheio de coisas maravilhosas sobre isso. Eu trouxe mais trechos aqui que diz assim: quando na prece se diz seja feita a vossa vontade, é porque sim, existe uma força soberana, existe um Deus sobre todas as coisas,
mas que essa vontade pode e deve se unir à nossa vontade, nós, os filhos criados por Ele. Por muitas vezes é difícil aceitarmos, admitirmos que a vontade dele prevalece a nossa. Entregar, muitas vezes, uma pessoa querida, amada por nós, sem que nós tenhamos podido fazer nada para manter ela ao nosso lado, é difícil, mas prevaleceu a vontade dele. Nós vimos o mundo inteiro de joelhos em busca de uma vacina. Na pandemia, nós vimos isso acontecer. Por muitas vezes nós nos ajoelhamos. Não vimos só uma cidade, um país, nós vimos o mundo de joelho pedindo pela cura. Passado o tempo, nós vamos escutar pessoas falando mal disso, dizendo que por isso eu não conseguia, eu estava com uma empresa, tive que fechar, eu ia começar um negócio, bem na hora que eu ia começar a pandemia, e culpar a quem? A Deus sobre o que tinha acontecido. E daí a gente esquece que é a vontade dele. Então é difícil, muitas vezes é difícil. Mas quando Jesus ele nos ensina essa prece, que seja feita a nossa vontade, nós acreditamos que sim, estava nos preparado para isso. E isso seria o nosso melhor. Para que estivéssemos prontos para quando não desse certo, ou quando não der certo alguma coisa para nós tentássemos de todas as maneiras o dar certo. Até porque ele também não disse só essa frase, que seja feita a nossa vontade. Tem muitas e muitas frases que Deus deixou, e Jesus nos passou essas frases, que é: brilha a vossa luz, vós sois deuses, e tantas e outras outras frases. Jesus não veio à Terra só para nos falar frases bonitas, palavras bonitas. Ele veio para nos dizer e mostrar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele nos deixou várias outras frases além do nosso Pai Nosso, que era para a gente prestar atenção no porquê dos acontecimentos. A gente prestar muita atenção no fazer essa prece. Não dizer, não sei quem pode aqui, seu José, mas parou aqui. Quando a gente fazer de verdade o Pai Nosso, a gente colocar força nesse Pai Nosso. Às vezes a Igreja Católica, ela tem o tocado no violão. Nós tivemos uma vez na casa, os mais antigos vão lembrar, de uma palestra que foi feita, às vezes, pelo... É o nome daquele rapaz que faleceu até o Fábio. Ele teve uma palestra que foi tocado todo o Pai Nosso no violão e foi explicado, a palestra foi feita explicando cada trecho do Pai Nosso. Então a gente tem que não falar só palavras vindas da nossa boca. Não foi para isso que Jesus ensinou aos apóstolos. Ele nos ensinou aos apóstolos a orar a prece, essa prece maravilhosa, para falar: Pai Nosso que está no céu, seja feita a vossa vontade. Não, gente, é para a gente colocar força nessa prece. É para a gente pensar em cada detalhe dela. A gente está aqui convidando Deus para que Ele venha ao nosso encontro. Para aqui na terra como no céu. Então a gente está dizendo para Ele. E a gente está preparado para isso? Nós estamos preparados para esse encontro? Se Ele fosse fazer a nossa vontade aqui na terra como no céu, a gente tem que pensar em cada detalhe disso. Só para finalizar, nosso relógio está estragado, mas eu trouxe aqui uma parte assim. Um dia as nossas vontades, unidas a milhões de vontades do país e do mundo, transformarão a terra. Pode não ser agora, mas será um dia. Vamos em frente. A próxima vez que orarmos o Pai Nosso, prestamos bem atenção a cada frase. É um acordo nosso com Deus. Seja feita a nossa vontade, o que não significa a minha. Jesus não quis dizer isso,
quis dizer apenas que devemos educar a nossa vontade com a vontade das forças do bem para serem as mesmas vontades. Então, eu espero que eu tenha conseguido, porque para mim foi muito importante estudar esse pedaço do Pai Nosso, estudar para trazer um pouquinho do que queria Jesus dizer com essas palavras e chegar até o coração de cada um de vocês, para que nós juntos, agora no final, vou fazer diferente. Vou fazer a prece e no final nós vamos terminar com o Pai Nosso, mas é o Pai Nosso com toda a nossa vontade de fazer. Então fiquem todos em paz e vamos para a nossa festa de encerramento. Vamos respirar fundo depois das palavras de Deus. Sabemos que muitas vezes nós nos preparamos para vir passar alguma coisa aqui na frente de vocês, mas o mundo espiritual, ele vem a cada um dos palestrantes e nos intui a dizer coisas que não foram preparadas por nós, mas que deveriam ser ditas. O plano espiritual, ele se encarrega de dar o recado e a gente aceita, conforme é a sua vontade. Querido Deus, amado Jesus, tende compaixão a cada um de nós que estamos aqui. Senhor, nós estamos em busca da perfeição. Nós estamos toda noite de trabalho, de estudo, aprendendo um pouco da tua doutrina, um pouco da tua palavra, um pouco do teu evangelho. Somos, sim, aprendizes. Por isso, estamos num mundo de regeneração. Um mundo onde a gente tem a causa e efeito. E é errando que nós estamos aprendendo, Senhor. E não queremos mais errar, queremos aprender. Queremos, sim, que a sua vontade prevaleça sobre a nossa vontade. Te pedimos, Senhor, para que levamos aos nossos lares um pouquinho do que foi dito hoje. Um ensinamento, uma palavra, uma frase, para dividirmos com aqueles que o aplicaram. Pedimos, Senhor, que também, durante os nossos passes, durante as marcas, essa falange de Bezerra de Menezes consiga colocar dentro do nosso íntimo, do nosso físico e espiritual, toda a força necessária para nos estabelecer, para nos deixar mais fortes, mais esperançosos, tirando todas as nossas angústias, nossos traumas e nossos medos. Para isso, Senhor, estamos aqui, para sair mais forte do que chegamos. E lá na frente, Senhor, onde é colocado as águas que cada irmão traz da sua casa, com o nome, pedimos que seja colocado o bálsamo curador, o remédio, o eletivo, aquele que vai nos dar ainda mais força, aquele que só o Senhor sabe que é o remédio necessário para a nossa cura. Por muitas vezes nos queixamos, lamentamos, dizemos que temos dor aqui, dor ali, mas o Senhor sabe que a nossa dor está só na nossa cabeça, nas nossas intuições. E o Senhor consegue tirar essas dores. E agora sim, Pai, plenos, calmos, com a certeza que o Senhor está durante todos os trabalhos aqui conosco, com a certeza que essa falange de Bezerra está toda noite de trabalho aqui. Nós vamos fazer com toda a nossa força, com aquela força que viemos buscar. Nós vamos rezar o Pai Nosso mais uma vez. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o nosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixais cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Nós temos agora o nosso passe, e assim seja.
Última vez.